Olá pessoal, eu sou o Mestre Coyote, tá? Eu fui convidado pelo professor Mosquito, né, para fazer esse vídeo falando um pouco, né, sobre a minha caminhada na capoeira, né? Eu já até fiz um vídeo, né, resumo, só que a caminhada é muito grande, né, então não dá para falar tudo, né, e às vezes falta alguma coisa. Então eu também não vou me estender muito, eu vou tentar aqui resumir, né, como é que foi minha caminhada na capoeira, né? Eu comecei capoeira aos meus 14 anos de idade, né? Eu não gostava de capoeira, né? Eu queria treinar taekwondo por causa de uma reportagem que eu vi, né? Eu achei muito interessante, né? O cara pisar na parede e chutar o teto. Eu falei, poxa, eu quero aprender esse negócio aí. E ele estava fazendo uma abertura, aquela abertura de frente, agarrando a perna, encostando a cabeça no joelho. Eu falei, nossa, é muito alongamento, né? Eu achava legal, né, coisas de artes marciais, assistia Bruce Lee, né? Então eu queria, né, fazer o taekwondo justamente porque o menino da reportagem falava que entrou nas artes marciais por causa, né, do Bruce Lee. E aí eu morava ainda na Paraíba quando eu vi isso, né? Eu tinha meus 14 anos e aos 14 anos mesmo, em 1997, eu fui para o Rio de Janeiro, né? Aliás, em 96, né? Eu fui para o Rio de Janeiro, né? Eu já tinha feito meus 14 anos, era no finalzinho de 96, né? Quando foi no carnaval, né? Um pouco antes do carnaval de 97, né, eu vi, né, um menino lá que se chamava Abraão fazendo um movimento macaco, né? Gostei daquilo, né, e falei, nossa, o que é isso? Aí ele falou, é capoeira. Até então a ideia que eu tinha de capoeira era só o que eu vi em comerciais, coisa rápida, né, que eu achava que eu só via capoeira Angola. Então, por falta de entendimento, eu achava que a capoeira era das lutas a mais fraca, né? E porque também tinha uma propaganda bem negativa sobre a capoeira no tempo. E aí eu achei o macaco interessante porque eu vi um salto que eu nunca vi. Era um salto que não saltava, que não saía do chão, digamos assim, né? Você bota a mão e você vira, mas sem pular necessariamente. Você não sai do chão, né? Quando você tira o pé, a sua mão ainda está no chão. Então achei aquilo, pô, falei, é bonito, é simples, eu vou aprender esse negócio aí, né? E fiquei tentando, né? E com dificuldade, não consegui. O primeiro salto que eu aprendi foi ao sem mão, né? Que eu nunca tinha pensado, falei, pô, estrela é fácil. E vi o Abraão fazendo, falei, pô, dá pra fazer isso. E através das acrobacias, dos floreios, que eu entrei na capoeira, né? O Abraão foi meu espelho, né? Ele não foi meu professor porque ele não me dava aula. Ele apenas fazia os movimentos, eu estudava o movimento e tentava aprender. Mas o Abraão era aluno do Furacão, né? Que era professor no tempo, e ele treinava no Capoeira Brasil. Então eu ia para as aulas, eu literalmente assistia às aulas. Eu ficava lá vendo as aulas, chegava em casa, treinava. Eu já tinha uma boa memória, né? Porque na época que eu jogava videogame, eu gravava muito movimento e tal, eu ficava estudando aquilo, então eu tinha memória boa, né? Eu estimulei bem minha memória quando era mais novo. E então dessa forma eu conseguia gravar tudo que tinha na aula. Quando chegava em casa, né, eu ia lá para a grama praticar, né? Como vocês podem ver onde eu estou agora, né? Até hoje eu tenho esse costume de vir para a grama treinar, o melhor local para mim para treinar movimentações. Claro, para aprender eu vou para a areia, certo? Então em 97, né, foi o meu primeiro contato na capoeira. Porém em 99, né, eu entrei oficialmente, né, para o grupo do professor Furacão, que era professor no tempo, né, que era, ele tinha acabado de fundar o Lua Branca, né. No tempo que eu via as aulas era Capoeira Brasil. Quando eu entrei oficialmente já era Lua Branca, né. Eles tinham saído, né, e criado um grupo que não durou muito tempo porque os professores não se entendiam, né, os cabeças. E aí, né, foi com 3 meses, né, treinando, digamos assim, na casa do professor, porque as aulas eram sábado e domingo, né, e aí sábado e domingo eu trabalhava. Por causa disso não dava para eu ir, né, para os treinos. Eram os únicos dias que não dava, e eu treinava taekwondo terças e quintas. Então, enfim, né, durante a semana eu ia para casa do professor, ele me passava as coisas, mas eu não tinha prática de jogar com outras pessoas. Sabia fazer os movimentos, o que ele me passava eu já sabia fazer, mas eu não tinha a experiência da roda, né, me faltava isso. Então o que aconteceu? Chegou perto da troca de graduação e ele começou a fazer a avaliação do pessoal. E ele foi fazer a minha avaliação, né? E ele fazendo minha avaliação lá, né, o que ele fez? Eu imaginei que eu ia pegar para a segunda graduação, que era amarela, né? As graduações era branca, que era a minha graduação. Comecei na branca, aí vinha branca e amarela, amarela. Era essa a graduação que eu achei que ia pegar. Mas ele me colocou na amarela e laranja. Só que muitas pessoas pegaram amarelo e laranja. Aí eu percebi, me comparando com os outros, né? Foi o meu primeiro erro na capoeira, foi me comparar com os outros.
eu percebi que os outros amarelo laranja eram muito mais desenvolvidos no jogo que eu. E aí eu cometo o erro de todo capoeirista, eu olho só o jogo, né? E aí eu falei, não, eu tenho que melhorar isso, né? Eu vi dessa forma, né? Mas eu me dediquei. E aí, com um ano depois, né? Eu já estava completo, porque eu era muito de treinar, né? Passei um ano treinando direto. Quando eu digo treinando, é treinando mesmo, é acordar, né? Ir treinar, voltar, tomar café, ir treinar, almoçar, ir treinar e assim ia. Era treino o dia todo. E à noite eu ia para a quadra, que a quadra era iluminada, dava para treinar à noite, né? Então eu treinava a maioria meus floreios, né? De manhã na grama, né? E ia para a quadra à noite para treinar outra movimentação que fosse mais básica, digamos assim. Então eu era muito fanático capoeira, né? E o professor dava aula segunda, quarta e sexta num bairro lá chamado Jaceruba, que era mais no interior. Terça, quinta e sábado era em Japeri, no CIEP do Centro 206, né? Só tinha o domingo de folga, assim, da capoeira. E nesse domingo de folga eu ia para a beira do Rio Guandu para treinar salto na areia, né? Então eu treinava direto, literalmente. Passei um ano assim, né? E foi daí que eu saí, né? Do amarelo laranja, do piorzinho, na minha opinião, né? Eu consegui ser o primeiro graduado que ele formou e o único graduado de mais ou menos 12 cordas laranjas que ele deu no tempo. No tempo azul e laranja já era graduado, né? E foi eu o único que consegui. Porém, como o Furacão tinha muitos alunos, era muito exigente, né? E eu já estava no meu limite treinando direto, né? Então ele começou a cobrar de nós coisas que não tinha por que cobrar, porque nós sempre íamos no treino, não faltavam uns treinos, né? Sempre esforçado, e ele queria além da nossa capacidade. Então eu acho que ele exagerou aí, né? E aí nesse caso eu me desliguei do grupo, né? Muita gente ficou sentido, mas não teve a coragem de ir lá falar, então eu fui lá falar com ele. E quando eu falei com ele, né, saí do grupo, ele ficou sentido comigo, passou um tempo sem falar comigo, né? E aí eu queria continuar treinando. Então eu fui treinar no meu campo de novo. E aí dessa forma, muitos outros que saíram, que também se ofenderam com o que ele falou, saíram, né, e se juntaram a mim. Então a gente fez tipo um grupo, né? Fizemos o primeiro grupo, eu era aluno graduado e os outros tudo laranja, a gente fez um grupo. E aí demos o nome de Evolução Capoeira. Falei, eu tô muito jovem ainda para fundar grupo, mas assim, jovem na idade para responsabilidade dessas coisas. E a partir daí, né, eu já dava aula e aí eu comecei a botar em prática meu método, estudar, né? E comecei a andar rodas e tal, enfim. Isso foi em 2000, né? Foi no ano de 2000 isso. Quando foi em 2001, né? Um ano e meio depois, né? Porque foi em março que eu recebi minha corda de graduado. Eu recebi a minha de instrutor, porque o grupo estava indo muito bem, mas eu fiquei doente, né? Eu peguei uma infecção, que até hoje eu ainda sinto um pouco aqui, né? A infecção pegou nas minhas articulações. E aí dessa minha infecção eu passei 3 dias internado, né? E depois disso, quando eu voltei, não tinha muitos alunos, né? Só tinham 2, né? Eu tinha 28, 27 alunos, um número assim mais ou menos. E como eu fiquei doente, fiquei 4 dias internado. E quem estava dando aula para mim era o segundo no comando. Só que ele quando estava na aula, ele não se dava muito respeito, ele brincava muito. Então quando foi a hora dele tá lá na frente para ele liderar o pessoal não respeitava muito ele. Hoje ele já aprendeu essa lição, já é bom, nem treinar mais comigo, mas enfim. Aí o grupo caiu. E quando eu voltei, aí lá vai eu de novo, levantei com 2 meses, voltou, né, 13 alunos. O grupo tinha uns 28 que ia na aula, mas as fichas já estavam em 40, 50, né? Aí eu falei assim, poxa, um grupo ser 13 pessoas, muito pouco. Aí eu falei o seguinte, gente, vamos fazer o seguinte, vamos treinar com o Sucuri, que era professor do meu professor, que foi, né? E a gente foi pro mestre Sucuri em 2000 mesmo. Em 2001, né, ele me formou como instrutor, né? Fez a avaliação e tudo direitinho. O mestre Tamanduá, que no tempo era contramestre, estava presente, né? Me fez tocar todos os toques, né? Que eu sempre tive esse negócio de tocar berimbau e tal. Então ele me fez tocar e cantar, né? Toda troca de corda minha, o Sucuri pedia para eu fazer isso, né? Porque como eu tinha pouco tempo de capoeira, então ele queria demonstrar que eu estava capacitado mesmo para aquela graduação, independente do meu tempo. Então na minha de instrutor foi assim, na minha de professor com ele também foi assim, né? Porque depois de um tempo eu me desanimei da capoeira, né? Em 2001 mesmo, continuei treinando, aí acabei me afastando da capoeira por causa de
brigas e tal, era muita rivalidade. E me afastei da capoeira e entrei pro break, né? Conheci o break. E quando eu conheci o break, eu vi um universo diferente. Na capoeira, né, era um querendo ser melhor que o outro, e no break era um querendo ajudar o outro. Então eu vi uma diferença discrepante ali. Eu falei, poxa, eu não quero ficar disputando com os outros. Apesar que no break também tem a disputa, o racha, mas normalmente quando a gente visitava outros locais para treinar, a ideia era mais compartilhar. Eu falei, poxa, isso é muito melhor do que eu ficar querendo ser melhor que o outro e tal, arrumando briga em roda, né? Enfim. Aí o que eu fiz? Fiquei só no break, né? Deixei a capoeira de lado, né? Não foi muito tempo, né? Não ficou muito tempo assim, né? Foi aproximadamente uns 3 a 4 meses por aí. Fazia parte de um projeto do estado. E aí o que aconteceu depois disso, né? A capoeira passou a fazer parte desse projeto e disseram que eu era um bom professor de capoeira. E me colocaram para dar aula de capoeira. Me tiraram do break, ou seja, me deixaram no break fazendo a apresentação, mas me tiraram das aulas de capoeira, porque eu já tinha formado, né, muitos b-boys, né, que é como é chamado a pessoa que dança break, e muitos dos b-boys já estavam fazendo parte do grupo e alguns estavam até no projeto, né? E aí, né, eu fui para capoeira de novo. E aí eu me foquei de novo na capoeira, né? E aí quando foi em 2002, ou seja, alguns anos depois, né? Um ano depois, né, de eu ter pegado instrutor, aí eu conheci o mestre André, que era angoleiro, tinha um grupo chamado Angoleiros da Paz. Ele era afiliado à Federação do Rio de Janeiro, ele usava cordel, né? Aí eu vi aquelas documentação toda dele na parede e tal, falei, poxa, eu tenho que registrar o grupo para ser assim, né? E aí, enfim, aí conversei com o mestre, né, que ele era uma pessoa, como eu posso dizer, uma pessoa serena, humilde, tudo que eu gostaria de ver num mestre eu via nele. Então ele me ensinou algumas coisas, né, sobre Angola, né, porque ele era angoleiro, algumas malícias, né, algumas técnicas, comportamento, muita coisa dessa eu aprendi. Ele me incentivava muito a aprender as coisas, sabe? Ele era um cara bem de boa. E aí, o que aconteceu, né? O mestre André ficou apadrinhando o grupo, até que finalmente um dia eu falei para ele, mestre, você não quer ser oficialmente o mestre do grupo, não? Aí ele deixou o Angoleiros da Paz, né, e entrou efetivamente por Herança de Zumbi, né? Não Herança de Zumbi não, desculpa, no tempo era Evolução Capoeira. E aí ele ficou sendo o mestre do Evolução Capoeira, né? E 2 anos depois, né, de eu ter pegado professor, como eu já tinha esse meu outro aluno que eu falei, ele já estava instrutor, tinha um bom trabalho, eu tinha outro instrutor, o grupo estava crescendo bastante. Aí o mestre falou, você já tem trabalho de contramestre. E me elevou a corda de contramestre, né? Eu estava em professor. Aí ele falou assim, aí, vamos, quando é que vai levantar essa corda? Eu falei, mestre, você que sabe. Aí ele falou, não, já está na hora já, você já tem um trabalho já, você já demonstrou que você é capaz mais uma vez, então vamos lá. E aí na minha formatura de contramestre, minha primeira formatura de contramestre, não deu muita gente, né? Porque eu estava trabalhando, né? Se eu estava trabalhando nesse tempo, eu não estava com muito tempo de ficar no grupo. Então poucas pessoas compareceram. Eu tenho foto ainda, né, desse dia. E aí o anterior que eu peguei professor foi muita gente, mas o de contramestre não foi tanto, né? E aí o mestre se expressou mal na hora, né? E falou assim, essa corda aí é um pouco pesada, né? E aí falou. E aí todo mundo entendeu que ele estava dizendo que a corda estava pesada para mim. E depois, quando terminou o evento, eu não quis fazer desfeito ao mestre. Quando terminou o evento, eu cheguei para ele e falei, mestre, se a corda está pesada para mim, então fica com ela aí, quando ela estiver leve eu uso. Aí ele falou, não, Coyote, você não entendeu. Eu estou dizendo que a corda de contramestre, ela é uma corda que tem peso, né? Então é uma corda pesada, mas você tem força para segurar essa corda. Só que ele não falou isso, né, no coisa lá. Então ficou aquela dúvida. E, enfim, eu continuei desenvolvendo meu trabalho, né? Quando foi em 2009, né, eu fiz uma seletiva, né? Passei na seletiva e fui fazer a apresentação e dar aula no Egito, né? Também tem vídeos e fotos sobre isso. Passei 3 meses lá, o contrato era de 11 meses, mas eu tive um problema na minha empresa de informática aqui, né? Aqui não, né? No Rio de Janeiro, onde eu morava, eu tive que voltar. E aí depois disso, né? Isso foi em 2009. Quando eu voltei, eu não consegui achar o mestre André mais, né? Porque eu fiquei um tempo fora. Esse tempo que eu fiquei fora, o pessoal não levou à frente o trabalho, né? O professor que treinava comigo, ele foi para outro grupo, né? E aí o grupo tinha
acabado, digamos assim, a evolução. E aí o Sucuri, né, que agora era contramestre e eu também era contramestre, né, só que ele trocava muito de grupo, né, essa é a questão. Como ele trocava muito de grupo, ele acabava voltando à graduação. E aí acabou que eu fui aluno dele, ele era professor e ele me formou instrutor, e ele de tanto ficar trocando de grupo, quando eu cheguei a contramestre, ele ainda era contramestre, né, enfim, que ele era contramestre antes de eu começar a capoeira, né, e ele entrou no outro grupo e desceu a graduação, instrutor, professor e contramestre. Quando ele chegou a contramestre pela segunda vez, eu estava em contramestre na minha primeira vez. E aí ele estava fundando um grupo, né? Estavam fundando um grupo e me convidaram. Aí eu fui, juntaram todos os capoeiristas da cidade, né? Foi, né, o professor Bibo, que é um cara que eu considero bastante, né? Foi o professor Newton, não lembro se ele estava nesse meio, mas eu acho que estava também. E aí me chamou o mestre André, né? Chegando no dia da entrega de graduação, o mestre André tão na dele, não liga com nada. Eles fizeram uma coisa que eu não concordei. Ali eu falei, não, vou sair. Isso aí é falta de respeito, é implicância, entendeu? O que eles fizeram? Na hora de atualizar as graduações, todo mundo atualizou, né, a graduação que tinha para a cor do grupo. Quando foi na hora do meu mestre, deram aluno graduado para ele, né? E aí o mestre me ligou com nada, pegou. Aí como é que meu mestre era aluno graduado e eu era instrutor? Porque era a graduação que eu tinha nele. Quando eu conversei com ele, eu falei, ei mestre, como é que vai ficar a minha graduação? Ele, você é o que agora? Eu falei, eu sou contramestre. E você vai continuar como contramestre? Eu falei, não, se eu estou no grupo com o senhor que decide. Aí ele falou assim, não, tudo bem, então faz o seguinte, qual foi a graduação que passou? Eu falei, para instrutor, então posso ficar instrutor? Ele, pode, beleza. Aí atualizou minha graduação para instrutor. Né? Foi quando eu voltei para ele. Depois disso eu saí, né? Eu saí do grupo porque eu não gostei daquilo, achei sacanagem, né? Fizeram aquilo de propósito, né? E o mestre não liga com nada, beleza. Aí tá. Passou-se mais um tempo, né? Eu me desliguei da capoeira, fiquei um tempo vendo o que eu ia fazer, né? E aí mais uma vez, né? Eu pensei em fundar grupo. Eu falei, não vou fundar grupo não. Vou ficar um tempo só no break. E aí, um ano depois, chegou um ano, eu nunca parei um ano, né? Uns 6 meses depois, eu falei, não, vou retornar para capoeira. Aí fui lá pro Sucuri, conversei com ele, e aí retornei. Eu falei, não, vou voltar a treinar. Aí eu organizei minhas coisas na minha loja de informática, porque eu tinha muito trabalho para fazer, eu não estava com cabeça para grupo naquele tempo. Então 6 meses depois me organizei, voltei lá e comecei, né? De novo como instrutor. E aí quando eu cheguei lá, o menino que era professor no meu grupo, que eu tinha formado professor, já era professor. E eu estava instrutor abaixo dele, né? Mas como a gente fazia parte do mesmo grupo com o mesmo contramestre, então ficou assim, né? E aí foi, né? Depois eu peguei professor pela segunda vez, né? Depois que eu peguei professor pela segunda vez, continuei no grupo mais um tempo, mais uns 3 anos mais ou menos, né? Aí ele trocou de grupo. Ele foi para outro grupo. Eu não gostei do mestre-presidente do grupo, conheci pessoalmente, achei muito arrogante, falei, não quero seguir isso não. Aí conversei com o Sucuri, que eu tenho muita consideração, fiquei muito tempo lá, conversei com ele, falei, mestre, vou sair e tal. Enfim, saí, e aí eu fiquei naquela, né, o que eu faço? Aí eu fui treinar com um mestre, que foi mestre do Sucuri, passei um ano lá, mas ele passava muito tempo só falando da vida dos outros, aí eu não fiquei lá não, né. Ele não gostava porque eu era ateu e ele tinha uma mania de ficar ensinando não, né, cobrando dos alunos que fossem para a igreja e tal. Eu acho que não é função do capoeirista determinar qual a religiosidade do seu aluno. O aluno decide, né? E eu, por ser ateu, eu entendo essa liberdade melhor ainda. Eu falei, poxa, se ele quer obrigar as crianças a ir para a igreja, então eu sou obrigado a ir para a igreja, eu não quero fazer isso com meus alunos, né? Então aquilo foi a primeira coisa. Quando ele descobriu que eu realmente era ateu, aí ele começou a me tratar diferente. Aí eu falei, mano, não vou ficar por aqui não. E aí aconteceu, né, uma coisa, né, que eu não vou colocar aqui, e que foi a gota d'água. Aí eu saí. E quando eu saí, aí eu fiquei naquilo. Aí o Furacão, que foi meu primeiro professor, né, vocês lembram que eu falei no início, aí comentando com ele, desabafando, ele falou, cara, o que você tá fazendo nesse grupo aí? Você não precisa disso. Aí eu falei, poxa, é mesmo, né? Aí ele falou, pô, eu te apoio, faz alguma coisa que eu te apoio. Eu falei, então tá bom. Aí eu fundei o grupo, fiz o logo, fiz tudo, né? Tudo isso foi no dia 20 de maio de 2014. Foi quando eu falei, não, vou fundar o grupo.
eu não queria fundar o grupo, entendeu? Porque dá trabalho, eu sabia que dava trabalho, né? Eu falei, não, vou fazer. Aí fiz o logo, fiz tudo e tal. Eu falei, agora eu vou pegar um canal meu que era de break. Falei, agora eu vou fazer um canal de capoeira para divulgar o grupo. No meu tempo não tinha isso e pronto. E foi daí que nasceu o meu canal, né? Capoeira Herança de Zumbi. Que manteve o nome, né? Eu só botei meu nome lá, Mestre Coyote, que é o que o pessoal conhecia. E aí, né, em 2014, né, eu fundei o Herança de Zumbi com minha corda de professor, né? Como eu já tinha sido... como eu tinha trocado já minha corda de instrutor para professor, eu não queria pegar minha corda de contramestre e colocar na cintura simplesmente, apesar de eu poder fazer isso, né? Porque eu já era formado contramestre, tinha meu certificado registrado tudo direitinho, eu poderia ter feito isso, mas eu resolvi não. Falei, não, eu vou chamar o mestre André, ver se eu acho o mestre André, para ele me devolver numa, como eu posso dizer, numa cerimônia, né? Para ser oficial. E aí consegui achar o mestre André, né? Na verdade eu estava procurando outro mestre, aí a minha ideia foi ser um mestre lá de União dos Palmares, por causa do nome Herança de Zumbi, né? Ou seja, eu já era contramestre, eu só queria que alguém fosse, digamos assim, o mestre do grupo, né? Para eu dizer assim, não, olha, minha raiz é em União dos Palmares. A minha ideia era essa, mas no final não deu muito certo pela distância e vários outros fatores. Eu acabei achando o mestre André, né? Passando na rua, achei ele, conversei com ele, não, Coyote, pode deixar que eu vou lá, diz o dia que eu vou lá. Aí ele foi no dia lá, né, me entregou a graduação, jogou comigo. O Furacão estava nesse dia, né, quando eu recuperei minha graduação de contramestre, né, ou seja, 10 anos depois de eu ter pegado contramestre a primeira vez. Ou seja, em 2004 peguei contramestre, em 2014 peguei contramestre de novo. E aí, beleza. Né, a ideia, né, era que eu me formasse em 2020, ou 2019, não lembro. A ideia era essa, né, que estava previsto. Mas aí, como eu tive que viajar para cá, né, e aconteceu outros imprevistos, o mestre André foi para outro lugar, né, e aí ele não pôde mais continuar no grupo. Ele de novo fez aquela mesma coisa, foi para outro grupo e acabou que o pessoal deu uma graduação mais baixa para ele, porque ele não disse que era mestre, que ele disse que não gosta como as pessoas ficam tratando ele quando ele diz que é mestre. E aí por fim o pessoal deu corda para ele, que ele falou que era capoeirista de rua. Aí o pessoal foi e deu a primeira graduação para ele. Eu falei, poxa, mestre, não pode, você é mestre do grupo e tal, não pode ficar aceitando essas coisas. Então, enfim, eu entendi, né, que o mestre André é uma boa pessoa, mas certas atitudes que ele toma não ia ajudar, né, o grupo de forma positiva. Eu estava construindo um nome, um legado, né, e a gente sabe que para construir qualquer coisa é muito trabalho, para derrubar é rápido. Não precisa nem ser verdade, né? Se você inventar alguma coisa de alguém e as pessoas acreditarem, não precisa ser verdade. Só precisa que as pessoas acreditem e propaguem isso. Então, enfim, né, em 2018, né, meu mestre atual, que é o mestre Besouro, que eu conheci ele assim que eu fundei o Herança de Zumbi, fui lá conhecer ele, né, e ele acompanhou sempre toda a roda ele ia, a gente fez uma amizade e tal, eu admirava muito o mestre. E aí eu me liguei e falei, pô, se eu não tivesse fundado o grupo, eu ia treinar direto com o mestre Besouro, né? Mas eu já tinha fundado o grupo, já estava as graduações, já tinha graduado, já estava tudo. Falei, não, agora eu não posso abandonar o barco. E fui, deixei ir, né? E aí, quando deu esse problema com o mestre André, né, que foi em 2017, se eu não me engano, aí eu conversei com o mestre Besouro. O mestre Besouro aceitou ser mestre do grupo, né, ele sempre estava presente. Como ele me chama de filhão, né, ele me conhece, né, falou que eu tinha um trabalho sério e tal, e ele ia, como é que ele falava assim, eu vou fazer por você o que meu mestre fez por mim, né? Eu falei, tá bom. E assim o mestre Besouro ficou sendo o mestre oficial, né, do grupo Herança de Zumbi. E aí, né, eu fui para mestre estagiário, que é como a gente chama contramestre, né? Através de meus estudos sobre graduação, eu descobri que contramestre não é uma corda, não é uma graduação. Seria um cargo como secretário, como diretor, né? O contramestre seria mais ou menos isso, um cargo nominal, né? Ou melhor, um vice-diretor, um segundo secretário, porque o primeiro seria o mestre, né? Então, enfim, daí eu percebendo isso, falei, não, então estamos usando a palavra com a forma incorreta. Então não vamos utilizar contramestre na nossa graduação. E aí foi o mestre estagiário, que é o quê? Um aprendiz de mestre, né?
E seria mais ou menos essa a ideia mesmo da graduação de contramestre, que acabou ficando contramestre. Bom, e aí depois disso, né, isso foi em 2017, em 2018, que a minha formatura estava agendada para 2019, né, e aí em 2018, 6 meses, faltando 6 meses para minha formatura, eu ia viajar em janeiro, né, que era as passagens estavam para vir, enfim, tive que adiantar um pouquinho mais minha passagem. E aí eu conversei com o mestre falou, não, tudo bem, por mim você já tinha formado, a gente faz, não tem problema não, vamos fazer essa formatura. E aí beleza, eu comecei a espalhar para os amigos, o pessoal veio, né? Muita gente já me chamava de mestre, né, antes de eu ter a formatura oficial de primeiro grau. E muita gente às vezes ficou com confusão se eu era mestre, era contramestre, porque a gente não usava contramestre mais. Então quando eu falava mestre estagiário, o povo não entendia, porque era um título novo. E aí, enfim, acabou que o pessoal ficou chamando de mestre e ficou como mestre mesmo. E aí quando eu fiz minha formatura, muita gente continuou me chamando de contramestre. Mas tudo bem. Isso foi em 2018, também tem tudo registrado lá, né? E tô aí, né? Hoje, 2021, vou fazer 2 anos, né, de mestrado no dia 20 de novembro, né? A ideia era para ser no aniversário do grupo de 2019, era para ser 20 de maio, mas acabou sendo 20 de novembro, porque era uma data também comemorativa a Zumbi dos Palmares. Bom, é isso aí, né? Deu mais de 20 minutos, minha história é longa, eu tentei resumir o máximo possível. Tem mais informações, ou talvez as mesmas informações mais ilustradas, né, no meu canal. Queria agradecer aqui, né, o convite do professor Mosquito, tá bom? Eu demorei um pouquinho para fazer o vídeo, mas eu acabei fazendo. E é aqui, né, que eu treino, na grama. Capoeirista normalmente treina mais na grama. A gente está treinando cimento na academia, mas não tem local melhor para você treinar do que a grama, ainda mais se a grama for bem tratada assim. Então pessoal, né, espero que tenha gostado. O vídeo foi um pouco longo, mas acredite, tem muita coisa que eu tive que deixar de fora para o vídeo não ter 2 horas, tá bom? Obrigado pela oportunidade mais uma vez, professor Mosquito. Pessoal, aí se inscreve no canal dele, tá bom? Se inscreve, coloca o sininho, tá? Acompanha os vídeos dele. Se tem um canal de capoeira, dá uma olhada, sempre dá uma olhada no canal de capoeira, né? Porque tem muita gente que faz um bom trabalho. E a capoeira está crescendo na internet, e isso é positivo, tá bom, gente? Vamos ajudar a capoeira a ganhar seu espaço cada vez mais e mais, tá bom? Até mais.